Câncer de mama, o câncer que mais mata mulheres, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. Na aula de hoje, eu trouxe tópicos muito importantes para vocês responderem qualquer questão de prova. Revalida, concurso, residência, do que for. Então, preste atenção aqui comigo que a gente vai passear por esse mapa mental. Vamos começar falando dos fatores de risco. E todos vocês que são meus alunos já sabem, quando eu coloco essa janela com o estrogênio dentro, significa que é um câncer hormônio dependente. Então, dentro dos fatores de risco, quando a gente divide em fatores hormonais, genéticos, pessoais e comportamentais, a gente precisa entender o conceito de janela estrogênica, ou seja, quanto mais contato com estrogênio, né, com os hormônios do ciclo menstrual, mais chance tem de ter câncer de mama. E isso entra nuliparidade, a pessoa que nunca teve filhos, menarca precoce, que é aquela menstruação antes dos 12 anos, ou menopausa tardia, aquela pessoa que entra na menopausa após os 50 anos, primeira gravidez após 30 anos, 35 anos também é um fator de risco. O uso de anticonceptivos, né, porque a base deles são os hormônios, e o uso também de terapia de reposição hormonal, sempre quando passou ali, ó, de 5 anos. Isso é muito importante, pode cair na prova. Quando a gente fala de fatores de risco pessoais ou comportamentais, aqui vem o dia a dia da pessoa, a idade dela. Então, mulheres que têm mais de 50 anos têm mais risco, né, de ter câncer de mama, e é por isso que essa é a idade para a gente iniciar o rastreamento. Então, 50 anos, marca isso. Obesidade, sedentarismo, bebidas alcoólicas, então toda aquela parte comportamental do nosso dia a dia. E aqui dentro desse tópico genético, é muito importante você se atentar ao fato de alguém na família com câncer de mama antes dos 50 anos, fator de risco. Alguém na família, sexo masculino, com câncer de mama, fator de risco. Até porque os homens, eles têm glândulas mamárias. É um câncer muito raro ali na população, né, no sexo masculino. Mas quando tem alguém, alguma pessoa na tua família com câncer de mama sendo sexo masculino, existe um alto fator de risco para você também ter. E câncer familiar de ovários, porque ovário e mama está muito relacionado. É estrogênio dependente, estão relacionados à mesma mutação de um gene, de um conjunto de genes, que é essa mutação do BRCA1 e 2. Então, uma vez que você detectou alguém na sua família, tá? Pode ser de primeiro grau, de segundo, de terceiro, principalmente afetados ali menos de 50 anos, já são fatores de risco. E aqui, como fatores de proteção, a gente tem a amamentação, a gente tem a atividade física, a gente tem uma menarca tardia, uma menopausa precoce, tudo isso são fatores de proteção. E observem que as provas gostam muito de brincar com fatores de risco, que é o que a gente acabou de falar, e grupo de risco. Quando você tem um fator de risco, significa que você tem chance de ter câncer de mama, só por ter isso aqui. Agora, quando você é considerado grupo de risco, você está dentro de um grupo e todas essas pessoas podem ter câncer de mama. Então, você não escolhe, você está dentro desse grupo. E esse grupo de risco faz você ser considerada um grupo de risco dentro do rastreamento também. Existe um padrão de rastrear de forma diferente dos fatores de risco. Então, atenção que fator de risco é uma coisa, grupo de risco é uma vez que você já está dentro do grupão e não tem mais como sair, certo? O que faz de você ser considerado um grupo de alto risco? Atenção, que isso aqui é onde moram as questões das provas. Você ter um parente de primeiro grau, ou seja, uma mãe, uma irmã, com câncer de mama ou de ovário antes da menopausa, 50 anos, faz de você um grupo de alto risco para ter câncer de mama. Você ter um histórico familiar de câncer de mama masculino faz de você o grupo de alto risco. Você, por algum motivo, fez uma biópsia e nessa biópsia veio alguma atipia, algum carcinoma lobular in situ, faz de você um grupo de alto risco. Você ter sofrido uma radioterapia torácica antes dos 30 anos de idade faz de você um grupo de alto risco. E você ter feito um teste genético que comprovou uma mutação nos genes BRCA1 e 2 faz de você um grupo de alto risco. Então, conselho, anotem isso aqui no post-it, porque isso aqui vai salvar muitas questões de provas, tá? Sobre essa mutação genética, eu gosto sempre de trazer essa curiosidade. Essa famosa, né, Angelina Jolie,
Ela teve um passado ali, né, na família, marcada de câncer. A mãe dela morreu, se eu não me engano, aos 57 anos por câncer de mama. Ela, com todo o poder aquisitivo, preferiu, né, já fazer o teste genético e descobriu que tinha a mutação no gene. Se ela tem a mutação já diagnosticada, comprovada, ela é do grupo de alto risco. Isso significa que 87% de chance dela ter câncer de mama. Que ela fez? Ela retirou os 2 seios. Retirou, fez uma mastectomia profilática. Não tinha câncer de mama ainda, mas ela estava marcada com o material genético dela com uma mutação. Ela retirou. E aí surgiu essa questão de prova, vamos analisar cada item. Quanto à mastectomia profilática realizada pela famosa artista Angelina Jolie, pode-se afirmar que, letra A, é um típico caso de prevenção secundária? Letra B. O estudo genético inicial sempre deve ser solicitado para familiares não acometidos pela doença? Letra C. A anexectomia bilateral, ou seja, a retirada dos ovários, dos 2 ovários, não trará benefícios em ganho de sobrevida no futuro? Letra D. Apresentará proteção de 90% para o câncer de mama? É uma questão que eu concordo, não é uma questão fácil, é uma questão que você tem que ir eliminando uma por uma, então vamos fazer isso aqui. Na letra A, por que não é a opção correta? Porque não é um tipo de prevenção secundária. E aqui eu gosto muito dessa questão, porque a gente entra dentro dessa discussão. O que é uma prevenção primária? Prevenção primária é tudo o que você faz antes da doença. Comer bem, não fumar, não beber, né, cuidar da sua vida. No caso da Angelina Jolie, não tem o câncer, mas tem uma mutação genética. Eu vou arrancar os meus seios para não ter a doença. As vacinas, você toma uma vacina pronta para não ter a doença. Tudo isso é prevenção primária, tá? No caso da mastectomia, a gente tem uma prevenção primária. Tudo bem que foi uma coisa bem, né, eu retirei as mamas, mas eu retirei as mamas antes de ter o câncer. Se eu tivesse retirado as mamas depois de ter sido diagnosticada com câncer, aí já seria um tratamento, certo? Então, a letra A tá errada porque é primária. A secundária, gente, são todos os rastreamentos. Então, rastreamento de mama com a mamografia, rastreamento de câncer de intestino, de colo com a colonoscopia, rastreamento de câncer do colo uterino com o Papa Nicolau. Tudo isso é secundário. Por quê? Porque visa, o objetivo é diagnosticar precocemente o câncer, mas a pessoa já está com câncer. Então, visa diminuir, né, as complicações daquele câncer e aumentar a sobrevida. Por isso que é secundária, tá certo? Letra B. O estudo genético é feito por familiares que não são acometidos? Óbvio que não. A Angelina Jolie, ela fez porque a mãe dela morreu, teve outros familiares que morreram. Então, é feito por familiares com histórico da doença. Por isso que está errado. A letra C. Retirar os ovários. Não vai. Não trará benefícios? Como assim? Só de você ter ovário, você já tem uma mínima chance de ter câncer de ovário. Se você não tem ovário, você não tem a mínima chance de ter. Então, como o câncer de mama está muito relacionado com o câncer de ovário, por eles surgirem da mesma mutação, que é essa mutação, não, quando ela retira os ovários, ela vai ter algum benefício e sobrevida no futuro. Então, também está errado. E a letra D, que é a opção correta, apresentará proteção de 90% para câncer de mama. Como assim, professora? Se eu retirei as 2 mamas, eu ainda tenho 10% de chance de ter câncer de mama? Sim, porque de 87% de chance que ela tinha, ela passou para 5%, diminuiu bastante. Mas a gente ainda tem resíduos, né? Mesmo retirando as mamas, ainda fica um pouquinho de tecido residual que pode chegar a se proliferar e formar um câncer. É uns 5% de chance, de 5 a 7, a questão arredondou para 10%. Mas aí, eliminando todas as outras, a gente fica aqui então com a letra D, certo? Gente, quem não tem condição financeira, não fez teste genético, mas ainda está dentro do grupo de alto risco e não quer fazer a profilaxia, né, pela retirada dos seios, pode fazer uma profilaxia utilizando um remédio chamado tamoxifeno. Sobre o tamoxifeno, eu poderia só simplesmente citar para vocês: ó, existe um remédio profilático para pessoas que estão dentro do grupão de alto risco, chamado tamoxifeno. Mas eu sinto que a farmacologia desse remédio é tão interessante, que pode surgir tantas questões dentro desse tema, que seria interessante a gente aprofundar um pouquinho mais. Eu prometo que vai ser super rápido. Qual que é a indicação do tamoxifeno dentro desse tema, né, de doenças e câncer de mama?
Ele é utilizado como profilaxia para pacientes que já foram diagnosticados com hiperplasia ductal ou lobular. Então, lembra que a glândula mamária é como se fosse uma árvore. Tem o ducto e os galhos são os nossos lóbulos. A gente pode ter uma hiperplasia de células do ducto, dando uma hiperplasia ductal, e a gente pode ter uma hiperplasia dessas células aqui do lóbulo, dos lóbulos. Esses dois casos são benignos, mas eles podem chegar a dar um câncer de mama. Então, a profilaxia é o tamoxifeno, porque aí inibe os estrogênios dessa região e não vai ter essa proliferação, certo? Outra indicação é o carcinoma lobular in situ. É um carcinoma, só que ele não passou a membrana basal. Então, ele é in situ. Mulheres também que têm mutações genéticas já diagnosticadas, que não realizam ou que não querem realizar a cirurgia de tirar os seios, também pode utilizar o tamoxifeno. E também mulheres com câncer de mama já diagnosticado, que tem ali a classificação hormonal com receptores positivos, também utiliza o tamoxifeno, porque ele inibe. Falando de inibir, vamos entender um pouquinho como que ele age dentro das células da mama. Aqui, ó, é uma célula da glândula mamária normalmente. Vejam que tem receptores de estrogênio nuclear e o estrogênio dessa mulher vai se encaixar aqui no receptor e esse encaixe vai culminar com uma resposta de proliferação celular. É assim que acontece normalmente. É assim que as nossas mamas vão crescendo durante a nossa puberdade e principalmente quando a gente entra em amamentação, certo? É fisiológico. Agora, quando tem uma hiperplasia ou quando tem um câncer de mama, você pode utilizar um remédio que é antagonista do estrogênio. O que que é antagonista? Ele vai contra o estrogênio. Então, o tamoxifeno, ele tem uma porção que se une com o receptor do estrogênio muito parecida ao estrogênio. Então, ele engana a célula e ocupa os lugares que o estrogênio iria ocupar. Sendo assim, essa glândula não se prolifera. Sendo assim, esse tumor, esse câncer não se prolifera. É assim que acontece o mecanismo de ação. Só que, ao mesmo tempo que o tamoxifeno ele é antagonista do estrogênio na mama, ele é agonista. O que é agonista? Ele faz o papel, ele aumenta a potência das células, da proliferação das células no endométrio, no osso e no fígado. Então, ele também está relacionado com a hiperplasia endometrial, que é um fator de risco para câncer no endométrio. Por isso que é interessante esse remédio. Quais são os efeitos adversos? Se você está inibindo o estrogênio, é óbvio que essa mulher vai começar a ter aqueles sintomas vasomotores, próprio da menopausa, porque eu estou inibindo o estrogênio ali. Então, fogachos, aquelas ondas de calor, sangramento uterino devido ao risco aumentado da hiperplasia do endométrio, né, o câncer, eventos tromboembólicos, a catarata, tudo isso são efeitos adversos. Se eu tenho isso, eu tenho que contraindicar o uso do tamoxifeno, por isso que as contraindicações são óbvias. Mulheres com trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, doenças tromboembólicas ativas, hipersensibilidade ao câncer e câncer de endométrio ou suspeita de câncer de endométrio. Aí você tem que inibir o tamoxifeno nessas mulheres, certo? Bom, vamos falar agora do rastreamento. A gente já passeou um pouquinho sobre fatores de risco, grupo de alto risco. Agora vamos falar em algo universal. Como o câncer de mama é o câncer que mais mata, é óbvio que o Brasil, o Ministério da Saúde, Sistema Público, precisa fazer um sistema de rastreamento para diminuir a mortalidade. Isso aqui cai na prova demais. Por quê? Porque é simples, é eficiente, é prático, é econômico e todos os médicos que trabalham aqui no Brasil têm que fazer isso aqui. Só que o que acontece? Dentro do Brasil, a gente tem o INCA e tem a FEBRASCO. O INCA é o sistema que segue o Ministério da Saúde. A nossa prova, feita pelo INEP, vai pegar as diretrizes do Ministério da Saúde. Então, eu preciso que vocês foquem nessas indicações. A FEBRASCO, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, é outra coisa. Não foquem nisso. Então, aqui, para a tua prova, revalida, residência, você vai focar que a mamografia, um exame de radiografia das mamas, é feito em toda mulher de risco habitual, ou seja, você é mulher, você precisa fazer isso aqui, de 50 anos até 69 anos. Depois de 69 anos, o risco de ter câncer diminui muito, então você não precisa seguir fazendo. E aí, eu vou fazer a mamografia a cada 2 anos, certo? Isso é o básico. Quando a gente faz a mamografia, vem um laudo.
Dependendo desse laudo e do risco de malignidade, a gente vai repetir a mamografia a cada 6 meses, ou já vai seguir para uma PAF, uma punção, ou já vai ter que completar com outro exame. Isso a gente vai descobrir dentro do BIHARTS, certo? E Rai, agora aquelas mulheres que foram consideradas de alto risco, que têm um familiar do primeiro grau com câncer de mama com menor de 50 anos, ou um câncer bilateral, ou um câncer no sexo masculino, aí a gente vai fazer um rastreamento diferente para esse grupo, certo? Então, nessas mulheres, a gente vai fazer uma mamografia anual. Por quê? Porque a gente quer ver ela mais pertinho. E a gente vai começar a partir dos 30 anos ou 10 anos antes do diagnóstico da primeira paciente mais jovem da família, o que for mais precoce. Então, por exemplo, minha mãe, ela teve câncer de mama com 45 anos. Então, menos de 50. Eu já sou grupo de alto risco. Ou eu faço com 35, que é 10 anos antes da minha mãe, ou eu faço com 30. Qual que é o mais cedo? 30. Então, vou começar a fazer mamografia anualmente a partir dos meus 30 anos. Deu para entender? É de boa, é tranquilo. Agora, olha só, eu trouxe essa informação porque a gente sabe que o Revalida está incluindo cada vez mais esses temas. E é importante também a gente saber, dentro da população que a gente está trabalhando. Todo homem trans que não retirou os seios, que segue ainda com os seios, por mais que se considere homem, mas segue com seios, a gente vai fazer o rastreamento dele normalmente, como se ele fosse uma mulher cis. Toda mulher trans, tá? Sexo masculino que se considera uma mulher, que está utilizando hormônio para se desenvolver, para ter o fenotipo de mulher, tá fazendo a hormonização para crescer a glândula mamária, a gente também vai fazer nessa mulher trans o rastreamento, igual uma mulher cis, tá? Então, cuidado. Leiam isso aqui de novo, que eu sei que confunde um pouco, mas leiam isso aqui com atenção, porque em se tratando de revalida, de residência, de INEP, esses temas são muito cobrados. E pode cair um padrão diferente das questões que a gente já tem costume de responder, certo? Passando aqui para mamografia. A gente sabe que o rastreamento é feito com mamografia. Mamografia é um exame de radiologia, então é um raio-x. E aí, olha só, essa mama tem uma fonte de raio-x, os raios atravessam o tecido mamário, tem uma placa de compressão, né? É um exame bastante doloroso, eu nunca fiz, mas eu acredito que dói bastante. Então a mama tem que ficar entre essas duas placas e os raios têm que atravessar essa mama. O que que acontecia? Antigamente, cada médico radiologista dava um laudo diferente para a mesma imagem. "Ah, não, eu acho que isso aqui é tal coisa. Ah, não, eu acho que isso aqui é benigno, eu acho que isso aqui é maligno". Poxa, você não pode achar. E aí veio um sistema de regulação, regulou, ajustou, adaptou todas as descrições dentro de um sistema de classificação que é chamado de BIHARTS, que em inglês é Breast Imaging Report and Date System. É um sistema de regulamentar todos os laudos. Vocês entenderam, né? O inglês. E aí, esse sistema, ele vai resumir todos os laudos em 6 tipos de BIHARTS. Na verdade, 7, porque tem o zero, né? Se vier a mamografia com BIHARTS zero, significa que zero é igual a nada. O exame não foi capaz de avaliar essa mama. Eu preciso repetir a mamografia, ou na maioria das vezes eu preciso fazer um exame diferente, que pode ser uma ultrassonografia ou uma ressonância, certo? O BIHARTS 1 e 2 significa que exame totalmente normal. O BIHARTS 2, inclusive, às vezes é um cisto, super benigno, bem delimitado, mas tem uma alteração, só que é totalmente benigna. Então, essa mulher ela vai voltar daqui a 2 anos, normalmente. Agora, se vier um BIHARTS 3, ele é provavelmente normal, mas eu tô com medo, pode ser que tenha alguma coisinha maligna, eu preciso ver essa mulher mais perto. Então, eu vou chamar essa mulher para fazer uma nova mamografia em 6 meses. Depois, 6 meses novamente, e aí já seriam 3 exames, né? Esse em 6 meses e em 6 meses. 3 exames que não evoluiu, não cresceu, é igual a BIHARTS 2. E essa mulher volta a fazer a mamografia a cada 2 anos. Isso pode complicar, mas é fácil. Então, mulher fez BIHARTS 3, volta em 6 meses, tá normal, volta em 6 meses. Então, eu fiz 3 BIHARTS 3. 3, volta para o BIHARTS 2 e ela volta a fazer mamografia normalmente a cada 2 anos, certo? Agora, o BIHARTS 4 e o 5 tem muita chance de ser maligno. Então, eu vou precisar fazer uma biópsia, que geralmente é feita com o quê, gente? Com a PAF. Essa biópsia é mandada
para o anatopatológico e quando volta, se for considerado câncer mesmo, aí ela já é considerada BIHARTZ 6 e segue para o oncologista fazer o tratamento dela, certo? Então, BIHARTZ 4 e 5 é alta chance de malignidade, eu preciso fazer uma biópsia e o resultado da biópsia, se for maligno, aí ela já se considera, né, BIHARTZ 6, ok? Aí você precisa fazer o planejamento da cirurgia. Algumas questões de prova pode trazer as características dessa radiografia, tá? E aí você precisa saber quais características tem que ligar o alarme para malignidade. Então, uma questão mais complicada, mais profunda, que não traz de bandeja o BIHARTZ, vai te trazer algumas características que você precisa suspeitar de malignidade. Aqui eu coloquei algumas delas. Olha só. Contornos irregulares, lobulados. Então, toda imagem que é assim, ó, espiculada, irregular, você precisa suspeitar de malignidade. É uma imagem heterogênea, então não é toda igualzinha. Ela tem aqui uma cor, aqui outra cor. Lembra até do melanoma, né, da pele. As características elas se repetem dentro de todos os cânceres, tá, gente? É um câncer que ele é mais alto que largo. Toda vez que ele é mais alto, significa que ele está invadindo outras células. Então, olha só, mais alto que largo. Isso é maligno, certo? Tem sombra acústica posterior. Então, tem uma sombra aqui, ó. Tem microcalcificações agrupadas e pleomórficas, então atípicas, diferentes. Tudo isso faz você pensar em malignidade. Então, essas aqui são as características de uma mamografia sugestiva de malignidade, que a questão quis brincar com você e não trouxe o BIHARTZ. Guarda isso aí num post-it, porque isso aí pode ser interessante para você usar na tua questão. E quando é que eu vou fazer a ultrassonografia? Aqui a gente tem as indicações, mas é legal a gente conversar. Toda mulher que precisa fazer o rastreamento de câncer de mama, mas ela tem 30 anos ou tem 35, a mama dela ainda não está madura. Geralmente a gente começa fazendo uma ultrassonografia ou uma ressonância, certo? Aquela mulher que fez a mamografia e aí vê o BIHARD 0, tá inconclusivo, você vai complementar com a ultrassonografia. Aquela menina jovem que com certeza tem um fibroadenoma, mas ela tá muito assustada. Você não vai fazer mamografia. Você pede uma ultrassonografia, que é mais simples, tem menos efeitos colaterais. Aquela mulher grávida que tá com nódulo, esse nódulo é sugestivo de malignidade, você tá com suspeita, faz uma ultrassonografia. É mais fácil do que uma radiografia nessa mulher grávida. Então, uma doença inflamatória com suspeita de abscesso, BIHARD 0, durante a gravidez, alguma jovem com lesão palpável, duvidosa, fibroadenoma, né? Então, todas essas, você vai pedir uma ultrassonografia. Na ultrassonografia, a gente também vai ter umas características que faz você pensar em benignidade e algumas características que fazem você pensar em malignidade. Aqui eu coloquei algumas delas. Então, toda vez, olha, vamos continuar aqui com o maligno. Toda vez que tiver um diâmetro mais alto que largo, é maligno. Toda vez que tiver bordes irregulares, heterogêneo, sombra acústica, mais alto que largo, tudo isso aqui, gente, é malignidade. Malignidade aqui em câncer de útero, em câncer de intestino, aqui na ultrassonografia, ali em cima na radiografia. Então, guarda essas características no bolsinho do coração e do cérebro, porque vai cair na tua prova. O oposto disso, olha só, eu sempre gosto de colocar o ovo, né, porque o ovo é proteína, é benigno, é bom. Então, quando você pensa num ovo deitado, você pensa em uma massa, né, bem delimitada, com as bordas bem circunscritas, olha só. É um cisto, pode ser um cisto, então tá tudo bem pretinho, tá bem definido, é mais largo que alto, né? Reforço acústico posterior, é homogêneo, não tem nada heterogêneo e tá paralelo à pele. Todas essas características na ultrassonografia ou na radiografia te faz pensar em algo mais benigno. Por isso que você tem que guardar também no aqui no coração e no cérebro, tá? Então isso, gente, sobre rastreamento, tá? Agora vamos pensar no quadro clínico, uma mulher com câncer de mama, agora, now, o que que ela vai ter como queixa e o que você vai ver ali no exame físico? Tem várias características, mas assim, na maioria das vezes, vai ser assintomática, porque o câncer de mama, ele começa a dar sintomas em estágios mais avançados. Então, se essa mulher chegou e ela tá com um nódulo muito duro, irregular, não dói, mas está aderida a planos profundos, você não consegue mover ele.
A pele aqui da auréola ou do peito mesmo, do mamilo, tá em casca de laranja. A mulher fala que saiu uma secreção sanguinolenta ou em água de rocha. Tem abaulamento, retrações, inversão do mamilo. Quando você toca nos gânglios, principalmente os axilares, né, que é drenado 60, 70% ali da mama é drenado por os axilares, você vai ver que tá com linfodenoma, ou seja, você vai ver que está com os gânglios bem duros, aumentados, uma linfadenomegalia axilar. E em casos mais avançados, úlceras, infiltrações da pele da parede torácica. Então, isso é um quadro clínico de doenças da mama. Mas, na maioria das vezes, vai ser um caso mais avançado. Em falar em avanço, a gente também tem metástases, desde ali da mama. Câncer de mama faz metástases. O primeiro lugar que vai fazer metástase é no osso. Por isso que essa mulher também pode falar: "Ah, eu tô com dor na lombar, uma dor óssea". O segundo lugar vai ser no pulmão, por isso que essa mulher também pode vir com tosse crônica, com falta de ar. O terceiro lugar vai ser no fígado. Essa mulher pode falar que: "Ai, que dor no meu hipocôndrio direito. Nossa, eu tô mais amarelada". Quando você palpa, o fígado tá grandão, uma hepatomegalia, dor no hipocôndrio, icterícia. E por último, a gente vai ter aqui, ó, metástases para o cérebro. Então a mulher também pode ter sinais neurológicos, chegando até a convulsionar, tá. Então isso é muito interessante dentro de um quadro clínico, dentro de uma questão de prova de câncer de mama, principalmente em estágios mais avançados. Bom, passando aqui para a parte de histologia, só para você entender, vê essa parte com calma. Como eu desenhei para vocês, a glândula mamária é como se fosse uma árvore. Então a gente tem o ducto, que é o que leva todo o líquido, né? E a gente tem os galhos. Esses galhos são os lóbulos. De maneira benigna, a gente pode começar a ter uma proliferação. Olha só, aqui é um pedaço do ducto. Então aqui tem células normais. Só que essas células, elas podem começar a se proliferar. Hiperplasia ductal ainda é benigno. Eu também posso me proliferar de maneira atípica. Então, do nada tem uma célula atípica, hiperplasia ductal atípica, ainda é benigno. Aí eu posso começar a ter um carcinoma, já é um câncer. Ductal, do ducto in situ, não atravessou ainda membrana basal, então não está fazendo metástase, é um câncer só ali naquela região. Quando você faz o diagnóstico dessa, lesão, na maioria das vezes, você vai fazer uma quadrantectomia, você vai tirar só o quadrante da mama, porque é um câncer que ainda está na membrana basal, não deu metástase, não foi invasivo. Só que, se não for diagnosticado aqui, ele vai seguir o caminho dele, que é fazer microinvasões. Então ele vai começar a querer invadir, vai invadindo, até que ele se transforma no carcinoma ductal invasivo. É, aqui já atravessou a membrana basal, já está invadindo outros lóbulos, outros ductos, e 80% dos cânceres de mama é carcinoma ductal invasivo, por ter uma clínica muito assintomática, certo? Os outros 10% dos câncer é o carcinoma lobular, então não está no ducto, já está aqui, ó, no lóbulo, já está nessa região aqui do lóbulo. Então, quando começa a se proliferar, 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 aí já é os outros 10%. E os outros 10% são de causas mais raras, tá? De tecido fibrótico, de tecido medular, não vem ao caso. Então, o que eu quero trazer para vocês? Essa evolução histológica de uma lesão benigna até uma lesão maligna e o principal tipo histológico de câncer da mama, que 80% é carcinoma ductal invasivo e os 10% é um carcinoma lobular invasivo, certo? Com relação ao prognóstico do câncer de mama, que é um tema que às vezes assusta, mas eu vou descomplicar, a gente precisa entender a classificação histológica. E essa classificação histológica é devido aos receptores. Vamos fazer uma historinha? Aqui é uma célula normal da mama. Na maioria das vezes, essa célula tem receptores para o estrogênio, que a gente viu, inclusive, que o tamoxifeno vem aqui e inibe. Isso aqui é uma mama normal. E também tem receptores da progesterona. Esse câncer que afeta essa célula, a gente considera de bom prognóstico, porque se ele depende de hormônio, se eu inibir os hormônios, eu inibo a proliferação. Show de bola. Tem um melhor prognóstico. A gente vai ver já já a classificação. Outro tipo de receptor que também entra na classificação é esse receptor, o ER2, que é um fator de crescimento. As células, no geral, fisiologicamente, têm esses receptores. Por quê? Porque eu preciso estimular ele para crescer a minha célula. Agora, quando eu tenho uma célula que tem uma sobreestimulação, por ter muitos receptores de crescimento,
aí eu já associo essa célula, esse câncer, a um pior prognóstico. Por quê? Porque são cânceres mais agressivos. Essa célula que foi mutada, ela está crescendo loucamente, porque ela tem muitos receptores HER2. Tem uma sobreestimulação, certo? Então, de acordo com essas duas historinhas que eu brinquei aqui com vocês, a gente tem toda essa classificação do prognóstico. E esse prognóstico, ele é dividido de acordo com os subtipos moleculares, de acordo com o perfil imunohistoquímico de cada célula. Aí, a gente tem 4 classificações. A classificação de melhor prognóstico é a luminal A. A de mediano é o luminal B e o HER2. E a de pior prognóstico é o triple negativo, triplo negativo. Então, essa setinha que eu coloquei aqui, ó, vai aumentando. Pior prognóstico e melhor prognóstico. O que é o luminal A? É uma célula que está sofrendo mutação, é um câncer, e ela tem receptor de estrogênio e receptor de progesterona. Se tem, significa que eu consigo controlar, porque eu vou inibir esses dois hormônios, logo o tumor para de crescer. Outra coisa interessante é que ela não tem o receptor HER2. Se ele é negativo, significa que ele não cresce tanto, ele não é tão agressivo. E esse aqui é o índice de crescimento também, de proliferação, é menor de 20. Então, significa que é um bom prognóstico. O luminal B, ele só tem o receptor de estrogênio, né? Ele não tem o de progesterona. Então, eu consigo controlar ele menos. E ele pode ter o receptor HER2 positivo ou negativo. Então, é uma diferença mínima, mas ele acaba sendo de pior prognóstico. O HER2 puro significa que ele não tem receptor de progesterona nem de estrogênio, e ele só tem o E, que é o crescimento acelerado. Então, eu não consigo controlar esse tumor com tamoxifeno, por exemplo, porque ele não tem receptor para estrogênio. E ele cresce muito rápido. E o pior é o triple negativo, porque ele não tem nenhum receptor. Ele é totalmente raro. Ele cresce do jeito que ele quer, não dá para controlar. É o de pior prognóstico. Deu para entender? Eu sei que quando a gente vê esse quadro, assusta. Mas eu confesso que dá um pouquinho de paciência, vê essa parte de novo, porque não é difícil. E se a questão da prova querer complicar um pouquinho e colocar essas definições, aqueles que foram corajosos e reassistiram, vai acertar, porque é simples, tá? Então confia. Último tópico para a gente terminar nossa aula é o tratamento. O tratamento, aqui eu quis dar um resumo e trazer também um tome nota, que é uma complicação de um esvaziamento axilar. Mas assim, como regra geral, sem entrar muito na profundidade do tema, o tratamento é cirúrgico. Você diagnosticou, você vai retirar. Dependendo do tumor e da invasão, a gente pode tirar a mama completa, mastectomia, ou, no caso, se for local, in situ, a gente pode tirar só o quadrante, fazendo uma quadrantectomia. Tudo isso é o médico oncologista especialista com a paciente. É uma conversa, certo? Depois, como o câncer de mama drena, na maioria das vezes, 60 a 70% para os linfonodos axilares, a gente precisa incluir no tratamento um esvaziamento axilar. A gente precisa fazer, primeiro, para saber se os linfonodos já foram acometidos, uma biópsia do linfonodo sentinela. O que é isso? Gente, o linfonodo sentinela é como se fosse a base da árvore. Se eu fiz uma biópsia e eu vi que ele está acometido, significa que ele drenou para esses dois. Eu faço outra biópsia aqui também. Se eu tiver 3 linfonodos acometidos, significa que eu preciso tirar cirurgicamente toda essa família de linfonodos, certo? Porque é como se fosse uma torneira. Se eu não bloquear, essa torneira vai passar por todo o corpo. Então, às vezes, é muito interessante esse conceito de linfonodo sentinela, porque é o paizão. Se eu fiz a biópsia e ele não foi acometido, significa que todos esses aqui também não foram, porque a drenagem desses aqui dependem desses, que dependem desses, que dependem do sentinela. Deu para entender esse conceito? Então, a biópsia do linfonodo sentinela vai te falar se você vai fazer o esvaziamento ou não. Se você fez a biópsia e depois viu que 3 ou mais linfonodos foram acometidos, você precisa tirar a raiz inteira. Porém, quando a gente tira a raiz inteira da árvore, você precisa ter um cuidado de preservar 3 estruturas: a veia axilar, o nervo torácico longo, que inerva o serrátil anterior, aqui da escápula, e o plexo toraco-dorsal, certo? Se por algum motivo você, né, no caso o médico, cirúrgico que vai tirar, mexeu no nervo, aí o que acontece? Uma complicação.
A lesão acidental desse nervo, que é considerado nervo de Bell, durante a mastectomia, o esvaziamento, provoca flacidez do músculo do serrátil. E isso faz com que o paciente tenha uma asinha, porque cai a escápula, que é a escápula alada. Então, isso é uma complicação, tá? Terceiro item aqui do tratamento é a radioterapia. Então, é um câncer que vai bem com a radioterapia. Também você pode utilizar remédios, hormonioterapia, principalmente para tipos histológicos que possuem o receptor para estrogênio, que a gente viu que o tamoxifeno inibe, e também para inibidores da aromatase, que é o letrozol, principalmente após a menopausa, que essa mulher já não tem tanto estrogênio. Então, a gente precisa inibir a conversão periférica da gordura em estrogênio. Por isso que, após a menopausa, a gente vai utilizar os inibidores da aromatase. E aqui também vai muito bem a quimioterapia adjuvante, que é depois da cirurgia, e a neoadjuvante, que é antes da cirurgia, para diminuir a proliferação, certo? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de câncer de mama. É uma aula muito importante. A gente trouxe tópicos interessantíssimos. Eu fui tentando marcar as partes mais importantes para vocês pegarem essa informação, colocar um post-it, grudar na parede, porque com isso vocês vão responder qualquer questão de prova. Agora a gente vai partir para as questões. E eu peço encarecidamente um conselho, que vocês baixem o simulado, tentem fazer para vocês errarem ali e depois corrigirem os erros. Os erros de hoje são os nossos professores de amanhã. Beijinhos e a gente se vê na nossa aula prática.